Voltamos ao Brasil. A Força Aérea Brasileira impôs um sigilo de 5 anos sobre os custos da operação que trouxe a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, para se asilar no Brasil após a condenação por corrupção. A FAB usou uma aeronave com capacidade para 14 passageiros e 6 militares na tripulação. No dia seguinte à chegada de Nadine, o portal Metrópolis questionou o poder sobre os custos do voo por meio da Lei de Acesso à Informação. No entanto, a Força Aérea alegou que os dados são restritos por serem essenciais para os planos e operações estratégicas. Questionado, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o uso da aeronave da FAB se deu por supostas razões humanitárias. Após o posicionamento, vários políticos e internautas criticaram o governo, que inicialmente se recusou a pagar pelo translado do corpo da brasileira Juliana Marins, morta em um acidente em uma trilha na Indonésia. É verdade, eu pude acompanhar, inclusive, os questionamentos de muitas pessoas nas redes sociais sobre esses dois episódios, fazendo a comparação. Começar essa rodada com o Nelson Kobayashi. Koba, o governo inicialmente disse que não poderia trazer o corpo da jovem que morreu na Indonésia. Mas aí a internet resgatou o posicionamento do governo em relação à ex-primeira-dama do Peru condenada. E aí? E aí que a gente está vendo o governo agir de acordo com a repercussão e não com as regras, com as leis. Afinal, se alguém morrer no exterior, a FAB tem que resgatar ou não tem que fazer o resgate, o traslado do corpo? Isso deve ser uma questão objetiva, clara, independente se há ou não há repercussão. Eu até tenho uma opinião de que só uma coisa justificaria a FAB trazer o corpo da Juliana Marins, essa brasileira que foi vítima de um descaso completo das autoridades da Indonésia, inclusive da inabilidade do Brasil. E justamente só esse motivo justificaria o traslado pela FAB, que é justamente a inabilidade completa do Itamaraty na negociação desde o primeiro momento que soube da situação dela lá. Só isso poderia justificar, porque, na minha opinião, ainda que seja impopular, eu acho que a FAB não tem que fazer o traslado do corpo de ninguém, a não ser que tenha dado causa, ou tenha contribuído, ou a não ser que tenha, de alguma maneira, se omitido nas tratativas que antecederam a morte da pessoa, como pode ser nesse caso. Mas eu acho que a FAB não tem que fazer o transporte de ninguém, porque se fizer o traslado do corpo da Juliana, tem que fazer do traslado de qualquer pessoa pelo mundo todo e não só pelo mundo. O governo tem que começar a arcar também com o traslado de corpo dentre os estados da federação, dentre as cidades, dentro do estado, e aí a gente vai ter que ter alguma regra em relação a isso. O que não pode é a repercussão dizer se o Brasil arca ou não arca com os custos. Isso é injusto. Isso é injusto com as pessoas que não têm a mesma cobertura midiática. Isso é injusto com as pessoas que não sabem ao certo se há ou não há esse direito. Vai depender de quem? Vai depender do quanto isso foi exposto na mídia ou não. Apesar de ser muito sensível, solidário à família que vive essa tragédia, e naturalmente uma tragédia que poderia ter sido evitada por muitas questões, seja pelas autoridades da Indonésia, seja pelas autoridades brasileiras que poderiam ter agido melhor em relação às negociações diplomáticas para o resgate da moça que aguardou por alguns dias que isso acontecesse. E apesar disso tudo, a gente tem que lamentar a falta de regramento claro em relação à possibilidade ou não do traslado de um corpo de um brasileiro no exterior. Notícia de 2 horas atrás. O presidente promete decreto para autorizar que o Itamaraty custeie a vinda do corpo da brasileira que morreu na Indonésia. Dávila, o ministro das Relações Exteriores, há 2 ou 3 dias, tinha conversado com a imprensa, dizendo que o Itamaraty não tinha condições, porque não havia nenhum tipo de regramento e nem orçamento para realizar esse tipo de transporte. Agora, o presidente da República conversou com os familiares da Juliana e vai publicar um decreto para alterar a legislação com o objetivo de trazer o corpo dessa jovem aqui para o Brasil. E aí tem as comparações que fizeram com o voo da ex-primeira-dama do Peru, que sob o argumento de que seria uma causa humanitária, aí se justifica o custo do transporte. Calhato, a questão fundamental é o número de informações que hoje estão sob sigilo. Isto é uma clara violação da Lei de Acesso à Informação. O governo já ocultou
mais de 16 milhões de documentos que ele tirou do Transfere.gov, que ali tem despesas públicas, mais de 600 bilhões de reais do nosso dinheiro, contribuinte, que nós pagamos as contas do governo, a gente quer saber como esse governo está sendo gasto, foram retiradas do ar. Isto é inacreditável num país, de novo, tem uma lei que não é cumprida, a lei de acesso à informação. Como é que tem uma lei que não é cumprida? Tudo agora virou sigilo? Por que tudo virou sigilo? Esse é um governo que tem horror à transparência. Esse é um governo que não consegue dar transparência aos números, aos seus atos. Tudo é sigiloso. Isso é altamente antidemocrático. Isto é, querer esconder decisões de governo das reais motivações políticas, do critério da crítica da opinião pública e da informação. O que o governo faz com esta sonegação de informações, com este sigilo, é sonegar informação ao povo, às pessoas que moram, trabalham, pagam impostos, querem saber como esse dinheiro vem sendo gasto. É um absurdo. E essa é uma das atitudes que eu digo aqui, que eu fico indignado com o silêncio de todo mundo. Mas por que todo mundo está quieto? Tem que estar todo mundo na mídia o dia inteiro cobrando isso. É um absurdo um governo sonegar mais de 16 milhões de documentos porque colocou sob sigilo. De onde é que saiu essa regra? Quem deu ao governo essa autoridade? Para tudo virou sigilo agora? Não existe isso. Isso é uma lei, é uma prática inventada, é um desrespeito à lei, é um desrespeito ao cidadão brasileiro, é um desrespeito ao contribuinte que quer saber como o seu dinheiro vem sendo gasto pelo governo. Você, Mota, o sigilo imposto sobre os custos desse voo com a ex-primeira-dama do Peru e, naturalmente, os muitos questionamentos em relação ao transporte do corpo da jovem Juliana Marins. Não é difícil estimar o custo de um voo desses. Eu fiz essa pergunta ao Grok, a inteligência artificial do X. E o Grok respondeu: o custo estimado de um voo de ida e volta de Brasília a Lima, no Embraer E135, que leva mais ou menos 9 horas de voo, esse custo é estimado em $27 mil. Convertendo em real, dá mais ou menos R$150 mil. Essa estimativa de custo não inclui o custo dos pilotos e da equipe de bordo. Já o ChatGPT estima esse custo mais alto, estima em aproximadamente $50 mil, o que daria aí por volta de R$280 mil. R$280 mil. Isso é bom lembrar, para trazer para o Brasil uma pessoa condenada, segundo o devido processo legal, pela justiça peruana. E isso eu nem perguntei para o Grok, porque ele não conseguiria explicar. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais notícia, análise, informação, a gente conta com você. Voltaremos em 1 minuto e 20. Até já.